Olá, tudo bem? Eu me chamo Fabrício e eu quero compartilhar uma reflexão da Bíblia, do livro que eu estou lendo, que é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Eu voltei a ler a Bíblia toda, né, pelo Novo Testamento, começar pelo Novo Testamento e meditando. E aí, eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre entender o plano de salvação de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, se você não tiver com a Bíblia, você pode olhar aqui, Atos 13. Livro de Atos dos Apóstolos 13. É um texto um pouco longo, mas ele vai explicar muito bem muito do que Deus fez do Antigo Testamento até chegar em Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo veio para nos salvar, ele morreu e ressuscitou. Mas como que isso aconteceu até chegar em Jesus, né? E essa mensagem parece loucura para o mundo, né? Para as pessoas, mas se você crê que Jesus Cristo veio, você tem o dom da fé. Deus escolheu você. Fica nessa reflexão, porque Deus tem uma palavra para você. Então, eu coloquei essa reflexão como nome: Entendendo o plano de salvação de Deus para nós. E o contexto que estava acontecendo no livro de Atos era que os discípulos estavam reunidos, Jesus Cristo já tinha ressuscitado, já tinha aparecido, estado com eles, e eles estavam reunidos, dividiam tudo que possuíam, todos os seus bens, e em igualdade, viviam como uma família, e o Espírito Santo ia falando para quem deveria ir para os outros locais para ensinar para testemunhar que Jesus Cristo veio, né, e que ele é o Salvador do mundo. E num desses momentos, o Espírito Santo, ele chama Paulo e Barnabé para ir uma missão. E Paulo, ele vai se levantar e vai falar com o povo sobre a salvação, sobre o plano da salvação de Deus. Então vamos lá meditar. É um texto um pouco grande, depois eu vou voltar falando sobre as partes importantes. Atos 13, versículo 16 ao 52. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Os gentios são as pessoas que não são do povo israelita, eles serão chamados de gentios. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Algumas versões falam que Deus acolheu ou deu suporte a eles, não aturou. 19. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança para o seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, eles lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre a quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Então, através de Davi, Deus trouxe Jesus. 24. Vou passar aqui agora. Antes da vinda de Jesus, João pregou o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou?
Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. O 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governadores não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, os seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e hoje te gerei. 34. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu lhes dou santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: Não permitirás que teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado, como seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Passando agora para o 39, que é a última parte. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem escarnecedores, admirem-se e pereçam, porque no dia de vocês farei algo que vocês jamais creriam se não lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, que era o lugar, o templo onde eles se reuniam, estava saindo da sinagoga, o povo lhes convidou para falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que as rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Mas os judeus incitaram mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu vou só ressaltar alguns
versículos desse texto, antes de entrar na mensagem, na reflexão que eu queria compartilhar, que eu quero compartilhar, sobre entender o plano de salvação de Deus para nós, entendendo o plano de salvação de Deus para nós, nós vemos no versículo 22 que Deus ele rejeitou Saul, ele não queria que houvesse um rei. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, o povo sentiu inveja de outras nações e queriam um rei também para liderar eles ali presencialmente, fisicamente, né? Nós temos uma tendência a crermos e nos apegarmos somente naquilo que nós vemos, né? Naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós podemos ver. Então, Deus, por causa da vontade do povo, não, deixou de falar diretamente com Moisés, com seus profetas, e manifestar sua presença para falar com o rei designado, né? A falar com os profetas para que o rei pudesse liderar. E aí Davi se tornou esse rei. Ele não era perfeito, ele tinha defeitos, cometia pecados, mas ele era um adorador, ele era um coração entregue a Deus e obediente, se arrependia, se quebrantava com facilidade. E no 23 ele fala da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Desde o Antigo Testamento, Deus tinha o propósito de salvar a humanidade, escolhendo os judeus. Ele queria que a nação se tornasse um exemplo para todas as nações e atraísse para Deus como um testemunho. E não que fosse a nação melhor e excluísse as outras, mas que atraíssem a Deus e pudessem conhecer a Deus. Mas só através de Jesus é que isso acabou sendo possível. No 25, quando ele fala bem assim, filhos de Abraão, né, da promessa de Deus, e gentios que temem a Deus, ele está incluindo todos, porque Jesus, através de Jesus, a salvação foi não só designada a um povo, mas todos os que crerem, todos. No 27, ele relembra que mesmo o povo conhecendo as leis, conhecendo a palavra que era ministrada sobre as promessas de Deus, eles rejeitaram Jesus. Mesmo Jesus tendo feito milagres, né, sinais. E no 30 fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele não entrou em decomposição. Ele foi ressuscitado. E por muitos dias, no 31, ele foi visto por aqueles que tinham estado com ele, né? No versículo 39, ele fala, por meio dele, todo que nele crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas na lei de Moisés. E no 41, ele fala bem assim, que até as pessoas escarnecedoras, os maus, né, deveriam se admirar, porque o que Deus fez na frente deles, outros jamais creriam se alguém lhes contasse, porque a salvação, ela parece loucura, né? O sacrifício de Jesus parece loucura. É muito difícil de acreditar para alguns. Eles pediram para eles voltarem no sábado seguinte, mesmo eles ministrando e esclarecendo todo esse plano de salvação de Deus, não foi toda a cidade convertida, mas aqueles que haviam sido escolhidos, né? Haviam sido lhes dados o dom da fé. Tanto como ele fala aqui, no 46, era necessário trazer a palavra para vocês, mas se vocês não se acham dignos da vida eterna, então nós vamos para outro lugar, nós vamos para os gentios, para aqueles que não são judeus. E aí os gentios se alegram porque a salvação foi dada a eles, né? Não só ao povo exclusivo de Deus. E no último versículo fala que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, porque
Esse é um dom de Deus, né? O Espírito Santo é um dom de Deus. Então, entrando na mensagem, na reflexão, quando nós entendemos o plano de salvação de Deus para nós, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo, né? Reconhecer que Jesus Cristo morreu para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sem ele, ninguém vai ao Pai. Então, o primeiro passo para que a gente possa entender o plano de salvação de Deus é reconhecer a salvação em Jesus. Se você crê que Jesus Cristo veio aqui na Terra, né, e morreu pelos seus pecados, morreu pelos nossos pecados, por toda a humanidade, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna, você tem o dom de Deus, você tem o dom da fé. Segunda coisa, quando entendemos o plano de salvação de Deus para nós, nós usamos a Bíblia como nosso manual de fé e de prática, porque a Bíblia ela contém toda a vontade de Deus. Nós não precisamos de revelações, de profecias, de revelações de pessoas. Nós temos todo o plano de Deus na palavra de Deus. E muitas vezes, muitos são enganados, né? Porque não leem a palavra. Jesus Cristo disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós lemos a palavra, nosso espírito é alimentado, nós somos fortalecidos. Sem a palavra de Deus, possivelmente nós definhamos, nós ficamos sem alimento espiritual. Eu digo por mim mesmo, se eu fico muito tempo sem ler, eu me sinto muito fraco, eu sinto que eu vou me distanciando da presença de Deus, da vontade de Deus. Então, é muito importante que a gente tenha o hábito de ler a Bíblia, de meditar na palavra, nem que seja alguns versículos por dia. Se você ler a Bíblia 3 capítulos por dia, muito rapidamente você consegue ler a Bíblia inteira. A primeira vez que eu li a Bíblia em 6 meses, porque eu tinha medo de ser enganado. Então, quando eu me converti, eu queria conhecer rápido qual era a vontade de Deus, sem que ninguém me enganasse. Então, eu li em 6 meses, e foi incrível esse momento que eu pude ser cheio, né, da palavra de Deus. E é muito importante quando nós meditamos. Por isso que eu estou compartilhando essa meditação com vocês, essa reflexão, porque eu sinto que nós precisamos compartilhar e meditar na palavra. E eu sinto esse chamado de Deus de vir falar aqui. Outra coisa, a terceira coisa. Então, quando nós entendemos, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo morreu para nos salvar e perdoar os nossos pecados, nos dar a vida eterna, que Ele é o caminho. Reconhecer Jesus, entender. Quando nós entendemos o plano de Deus para nós, né? Nós usamos a Bíblia como nosso manual de fé e de prática, nós fazemos uso da Bíblia, nós meditamos na palavra, e quando nós entendemos o plano de salvação de Deus, nós buscamos ser cheios do Espírito Santo. Porque Jesus, quando Ele ressuscitou e subiu aos céus, Ele disse: eu não os deixarei órfãos. Antes de ir, Ele falou: eu vos deixarei o outro Consolador, né, que estará convosco até a consumação dos séculos. O outro Consolador é o Espírito Santo de Deus, que nos convence dos nossos pecados, Ele nos orienta, nos conduz a toda a verdade. Né? O Espírito Santo é o nosso Consolador. E o fruto do Espírito é a bondade, né? A mansidão, o domínio próprio, a alegria. Então, ele é um combo que nos traz diversas coisas, independente do que nós vemos e vivemos. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E como que eu vou fazer isso? Lendo, orando, congregando, estando com seus irmãos, na fé, orando uns pelos outros. Hoje eu sei que está muito difícil nós
encontrarmos igrejas que estejam vivendo realmente a palavra de Deus, que estejam realmente fazendo aquilo que o Espírito Santo está orientando a igreja a fazer, mas nós podemos nos apegar a esta palavra, nos apegar a Deus, ao Espírito Santo, crer e orar, porque Jesus Cristo está vivo e Ele continua falando conosco. Ele continua se revelando a nós. E eu gostaria de orar, se você está nesse vídeo ainda, né, está refletindo sobre esta palavra e crê, né, que entende que Jesus Cristo, Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, e entende que nós precisamos ler a Bíblia, que precisamos buscar a palavra de Deus, né, que entende que o Espírito Santo é Ele que nos enche, Ele que flui, que nos faz fluir como rios de água viva. O Espírito Santo, ele é o selo de Deus para nós, selo da promessa. Quando eu costumo dizer que o Espírito Santo é o termômetro do crente, quando você começa a ficar frio, ele te avisa, ele te fala que você tá se afastando, então vamos lá, vamos voltar. Então eu quero orar por você, que ficou até o final desse vídeo, e escreva aqui no comentário, ou vá a alguma igreja e diga publicamente que você crê no sacrifício de Jesus Cristo, que aceita Ele como seu Senhor e seu Salvador. Ou escreva aqui: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero conhecer a Deus, ler a Tua Palavra, ser cheio do Espírito. E aí você vai estar falando isso publicamente, porque você precisa declarar na terra para que você seja declarado nos céus, para que Deus possa trabalhar em seu favor, para que Ele possa agir. Então, faça isso neste momento, receba esta oração. Meu celular tocou aqui. Ore comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Deus, pela vida dessa pessoa que está agora, continua assistindo esse vídeo, continua meditando na Tua Palavra, crendo na Tua Palavra, que o Senhor esteja tocando a vida dessa pessoa, assim como o Senhor fez comigo, retirando todas as escamas, tudo que impede, Deus, os nossos olhos de verem o Senhor, de contemplarem a glória do Senhor. Retira, Senhor, todos os impedimentos, todas as barreiras. Escreve, Deus, o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro. Acampa os Teus anjos, Deus, ao redor desta pessoa, onde quer que ela esteja, que a Tua glória, a Tua presença esteja enchendo a vida desta pessoa, assim como o Senhor fez comigo, Deus, que no primeiro dia, desde quando eu declarei o Senhor, eu nunca mais fui o mesmo, e o Senhor me encheu de paz e de alegria que eu nunca havia sentido. Faça isso com esta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Escreva o teu nome aqui nos comentários, para que você esteja declarando publicamente, para que a sua vida seja declarada nos céus também, para que Deus possa agir e te proteger, e te livrar, e te ajudar. E se você não quiser escrever, procure uma igreja que possa te auxiliar a conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até mais.